Oi. Vamos lá, vamos continuar falando de Virgínia. A gente está na temporada virginiana e o que ela representa para a nossa vida. Existe uma palavra chamada sacrifício. O que a gente entende como sacrifício, né? A primeira coisa que me vem à mente é quando você faz algo em detrimento de si mesmo para salvar uma vida, para ajudar outra pessoa. Você se sacrifica para aquela ação. A gente consegue relacionar de alguma forma isso ao signo de Virgem, mas vamos lá. O objetivo do signo de Virgem não é se sacrificar pelos outros. A gente não pode interpretar dessa forma. Primeiro, porque uma pessoa não é um signo. Segundo, a gente deve levar em conta os outros signos também. Você imagina um rei que apenas serve para poder se sacrificar por todos os seus súditos, por todos aqueles que estão ao seu redor. Não funciona assim. Aqui a gente pode entender a palavra sacrifício como sacro ofício, ofício sagrado, o fazer sagrado, o oferecer um serviço ao sagrado. Mas não significa simplesmente você fazer pelos outros. Não é por aí que a gente deve ver. Claro que vai existir os momentos na nossa vida onde a gente vai fazer caridade, vai fazer pelos outros sem esperar nada em troca. Isso é necessário. Existe essa fase, esse momento, essa necessidade do altruísmo também, onde você vai se colocar em função da ajuda e do auxílio aos outros. Mas, para poder a gente desenvolver isso com um nível de maturidade verdadeira, a gente tem que fazer sempre essas ações sem esperar nada em troca. Começa por aí. Porque senão você que se coloca como aquele que se sacrifica, aquele que se oferece, que serve, e fica esperando aplausos e fica esperando reconhecimento. E não é assim que Virgem funciona. A principal função de Virgem quando a gente relaciona ao serviço é o seguinte: fazer por si mesmo. O que eu quero dizer? Por exemplo, você tem um chefe e esse chefe te passa funções para poder você desempenhar, você vai desempenhando, você vai fazendo, você vai prestando o serviço, você vai fazendo o que é necessário, o que é mandado a você fazer, tanto para aquela pessoa, quanto para você poder receber o seu salário por conta disso, o seu dinheiro, o pagamento por isso. Mas o principal é: todo serviço prestado deve ser visto como um aperfeiçoamento de quem você é. Se você for de uma forma cega, você vai estar fazendo aquilo. Muitas vezes pode até mesmo fazer de má vontade porque você precisa do dinheiro. E aí o aprendizado de Virgem, que significa a ação do serviço, não acontece. Mais uma vez, se nós somos uma pedra bruta sempre em aprimoramento, todo o serviço que a gente presta, todo o serviço que a gente faz por outro, a gente está se aperfeiçoando também. Quando a gente olha a partir desse prisma, a gente desenvolve o signo de Virgem. Se você for olhar como eu estou enchendo o bolso do meu patrão, isso vai te causar uma baita de uma frustração. Então todo serviço que você for prestar a alguém vai ser frustrante. E aí, se você não gosta de fazer aquilo, enquanto você precisa fazer, se aprimore. Porque à medida que você se aprimorar e entender a lição, o aprendizado daquele cenário na sua vida, você tem a capacidade de mudar. E essa mudança traz evolução. Mas enquanto essa mudança não acontece, tente enxergar que todo serviço prestado, ele primeiramente é prestado a você mesmo em direção ao seu eu superior. E com isso a gente entra no seguinte âmbito. Quando a gente fala de Virgem, a gente está falando de saúde. Trabalho, saúde e rotina estão todos ligados. E como Virgem tem como função também o aperfeiçoamento de corpo e mente, a gente entende que, por se tratar do elemento terra de modalidade imutável, a nossa rotina entra em jogo. Tudo que a gente faz no nosso dia, que geralmente é o trabalho, o serviço e o cuidado com a nossa alimentação, isso vai trazendo a manutenção diária para a nossa saúde. Se o seu trabalho te desgasta, você precisa de alguma forma entender o que você precisa aprimorar para poder sair daquilo. Ou então diminuir a carga. De alguma forma, a responsabilidade pela sua própria saúde cabe unicamente a você mesmo.
E aí, à medida que a gente cria essa rotina de trabalho, de alimentação, a gente mantém a manutenção da nossa saúde. Porque a partir daí a gente cria os hábitos saudáveis ou nocivos, né? Por Virgem ser um signo associado à saúde, a gente pode ver o desequilíbrio disso na questão da hipocondria. Hipocondria é quando a pessoa tem um excesso de cuidado e quer reparar os mínimos detalhes. E aí acaba que ela fica num nível de autocrítica com a própria saúde nociva. Então tudo pode ser visto de forma desequilibrada ou equilibrada. E aí, à medida que a gente cuida dos nossos hábitos, a gente cuida da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Porque dependendo de como está a nossa saúde mental, ela vai refletir na nossa saúde emocional. E quando a gente tem uma saúde emocional, mental desequilibrada, ela é somatizada no nosso corpo. E aí o nosso corpo desenvolve todo tipo de doença, porque já é um aviso final de que tem alguma coisa errada com as áreas superiores, vamos colocar assim, nosso corpo emocional e nosso corpo mental. E ainda dentro dessa questão da saúde, eu quero falar hoje sobre um orixá. Um orixá que a gente pode associar ao signo de Virgem, chamado Ossan. De que corirare, yaramutum corirare. Ossan é o orixá voltado para as folhas, as ervas, as plantas, principalmente ao poder de cura delas. E esse poder de cura associado às plantas, a gente pode chamar como magia verde. O que significa magia verde? Você extrai a essência dessas plantas e o que elas têm como poder curativo. De alguma forma você vai estar fazendo magia e podendo recuperar a saúde do seu corpo a partir da extração dessas essências. Não é à toa que existem os florais terapêuticos, né? Isso tudo é magia verde. E quando a gente fala de Ossan, o orixá das folhas, o orixá da cura a partir das ervas, a gente associa ele diretamente ao signo de Virgem. Veja só, enquanto em Touro a gente encontra Oxóssi, o protetor das matas, aquele que protege a natureza, aquele que protege as plantas, os animais, a flora e a fauna. Quando a gente chega em Virgem, também um signo de elemento terra, a gente encontra Ossan, aquele que também faz parte da natureza, mas ele é mais restrito, eu diria, ao poder curativo das plantas. Oxóssi protege as matas, Ossan vai proteger o poder de cura que as plantas nos oferecem. E aí veja só, ainda sobre magia verde, a gente consegue linkar diretamente ao que eles chamavam de bruxas antigamente, né? E aí eram mulheres que sabiam mexer com as medicinas da floresta, com o poder das ervas e tudo mais, e a partir daquela magia verde que elas faziam, elas conseguiam curar e auxiliar nas doenças e no melhoramento da saúde daqueles que as procuravam. Essas mulheres, elas não eram chamadas de bruxas apenas por isso. Esse poder curativo, esse mistério que a natureza nos oferece, não é apenas isso, né? Porque veja só, isso aí a gente vai falar mais lá pra frente. Todo mundo já ouviu falar que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. E aí aqui a gente ia começar a ver, né? Aí chega lá uma madame que tá encrencada com o marido, que abusa de autoridade pra cima dela, no ano de 1452, vai procurar aquela senhora que mora nas matas para ver o que ela pode fazer por ela. E aí ali ela oferece a essência de uma planta que, se for dada em dose alta, ela consegue matar aos poucos. Então assim, por que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente fala de magia verde, de ervas, de plantas, de Ossan e das bruxas, elas não necessariamente apenas tinham bons atos. Quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, o conhecimento por si só, ele nos empodera. O que a gente faz com esse conhecimento depende de cada pessoa. Mesma coisa uma faca. Uma faca por si só, ela não é má. Se você corta uma cenoura para poder se alimentar, ela vai estar te ajudando. Se você fere alguém com ela, você vai estar se prejudicando de alguma forma. Enfim, em resumo,
Virgem está relacionado à saúde, ao trabalho, ao sacrifício, à capacidade de aprimoramento do nosso ego, da nossa função existencial. Está relacionado ao orixá Ossan, às bruxas, à magia verde, à saúde, aos nossos hábitos e tudo aquilo que traz um aperfeiçoamento do nosso ser. Mais uma vez, o elemento terra da modalidade mutável, regidos por Mercúrio, que traz a nossa capacidade da compreensão, e à medida que a gente compreende, a gente faz, e fazendo, a gente se melhora.